Olá, eu sou Sábio Silveira e você está no canal Pense Nisso. Esse é o primeiro capítulo da série Viagem Interior, o caminho para o autoconhecimento. Bora lá para nossa conversa? Então, as nossas emoções elas são traiçoeiras, são muito egocêntricas. Quando elas não são trabalhadas, elas vivem meio que a favor do ego. Nos faz ficar procurando supostas evidências para assegurar aquilo que a gente já acha. Como diz o provérbio popular, os olhos veem aquilo que a mente quer ver. Já agora, quando se trata da questão de ser racional, é algo que vai contra a nossa natureza, sendo algo que deve ser cultivado ao longo da vida. Mas agora fica a pergunta, como manter a racionalidade em uma arena altamente emocional, que é a nossa natureza humana e que muitas vezes nos coloca em armadilhas terríveis e nos conduz ao erro? Por exemplo, em uma situação de divórcio, a pessoa que é mais racional, ela vai pensar no longo prazo, vai pensar na forma mais justa e menos conflituosa de resolver tudo, vai pensar na criança e vai conduzir tudo na razão. Já a pessoa irracional vai querer ficar de vingancinha, vai piorar a vida dela, vai piorar a vida do outro, vai botar a criança no meio sendo guiada por emoções e pelo impulso. E o mesmo vale na escolha do parceiro ou parceira amorosa, em que muitas pessoas irracionais vivem escolhendo sempre aquele mesmo padrão de relacionamento que não presta, sabe? E por isso vivem frustradas. No trabalho, a mesma coisa, só querem o curto prazo e vivem repetindo padrões problemáticos, tudo baseado na emoção que não vem. Sendo o problema disso tudo o fato de o ser humano, por natureza, ser um ser que age voltado para as emoções. Emoções essas que distorcem a realidade, vivendo com uma visão bem distorcida das coisas a favor do ego. Mas como seria a pessoa que é o extremo oposto disso tudo e que consegue ser inteligente nesse aspecto, sendo racional e conseguindo controle emocional? Um exemplo bem claro disso, um exemplo bem claro de uma pessoa racional foi Péricles, que foi um dos maiores líderes políticos da cidade-estado de Atenas. Ele tinha fama por ser muito contido, muito prudente e sábio. O foco dele era no controle emocional e na racionalidade, mas ele não nasceu assim. Pelo contrário, ele foi cultivando isso ao longo da vida. Ele era um grande analista dele próprio, das próprias emoções. Às vezes, com a Assembleia Ateniense muito aquecida e louca, enchendo ele de acusações e fazendo debates bem acalorados, ele simplesmente se afastava por um tempo, ia para a casa dele e às vezes levava alguns dias antes dele voltar e tomar qualquer decisão calmo. Então, quando ele menos esperava, quando ele estava calmo, ele, entre aspas, recebia a visita de Atena, conseguindo acalmar e se inspirar para lidar no momento de crise da cidade-estado. E assim ele conseguia direcionar todas as suas decisões para o benefício do coletivo, não dele próprio. Tudo apenas com base no controle emocional. Mas agora fica a pergunta, o que seria essa suposta visita de Atena, que eu falei agora há pouco? Calma que eu já vou explicar. Mas voltando aqui. Então, Péricles ele trouxe muita prosperidade para a cidade-estado e trouxe a união dos cidadãos atenienses. Inclusive, ele aumentou o poder das classes médias e classes baixas. Ele lutou em menos guerras. Em vez de investir em expansão militar, ele investiu em infraestrutura e obras na cidade-estado, mesmo ciente que a população adorava a guerra e que isso poderia ser impopular. Ele era muito calmo, ele levava em consideração as opiniões dos oponentes, ele pesava cada opção sobre a mesa. Em geral, ele era uma pessoa bem racional, bem diplomática e que não agia sob impulso. Ele realmente é um exemplo perfeito de indivíduo que controla bem as emoções. E agora eu te pergunto, você se acha racional nesse ponto? Então, eu vou ter que ser sincero com você. Você se acha racional, mas você não é. Todo mundo se acha racional, mas acaba não sendo, inclusive eu, pois temos um viés de perfeição quando se trata da gente pensar sobre a gente mesmo. Mas não fique chocado com isso, pois no próximo vídeo vamos falar sobre esse viés que distorce a nossa visão e nos impede de crescer. Mas a princípio, parta do pressuposto que você é irracional por natureza para poder estar trabalhando isso, tá bom? Então vamos voltar aqui então. Mas então fica a pergunta, como que a gente pode começar a buscar sermos mais racionais e quebrar esse condicionamento de sermos puramente emocionais e impulsivos? É essa a questão. Esse é um problema que toda a humanidade sempre enfrentou ao longo da sua existência e com você não vai ser diferente.
Mas uma forma de conseguir isso começa por meio da busca pela calma. Isso mesmo que você ouviu, por meio da busca pela calma. Da mesma forma que fazia Péricles, que se isolava em casa, da mesma forma que acreditavam os gregos em que Atena, deusa da razão e da guerra justa, só é alcançada pelas pessoas calmas. A explicação para isso, segundo os gregos, é que a deusa da sabedoria e da guerra justa, a deusa Atena, ela nasceu diretamente da cabeça de Zeus. Atena é a principal deusa dos heróis na Grécia Antiga que dava a eles o espírito calmo e a serenidade e a sabedoria que direcionava eles para o sucesso e para a vitória. Sendo a visita de Atena a melhor coisa que poderia acontecer com qualquer soldado, general, líder ou artesão em um tempo de necessidade, pois ela presenteava com a racionalidade. Porém, ela só chega a quem está calmo, cabendo a cada um de nós trabalhar a nossa Atena interior, principalmente agora em que o mundo está passando por um momento de crise que tende a piorar cada vez mais, cabendo a gente buscar a sabedoria de Péricles inspirada na nossa Atena. O que é bem diferente do nosso instinto em que as nossas emoções são descontroladas, são como crianças birrentas que só pensam no imediato, que só pensam no aqui e no agora, mas que quando você compreende tais crianças, o tiro sai pela culatra e elas se acalmam. Aí agora sim, com um espírito calmo, você consegue sentar ao lado de Atena, sendo presenteado pela compreensão que vai cada vez mais te trazer clareza sobre a realidade daquilo que está acontecendo ao seu redor. Arquimedes, Newton e Einstein eram excelentes exemplos disso. Exemplos bem claros disso pôde ser visto ao longo da história deles. Arquimedes, por exemplo, ele foi um filósofo, matemático, astrônomo grego extremamente fodástico que influenciou muito a sociedade antiga e atual. Ele viveu entre os anos de 287 a.C. até 212 a.C. E o rei ordenou a ele que ele descobrisse a sua coroa era inteiramente de ouro, sem ter que quebrar a coroa para ver. Ou seja, algo quase impossível, mas não para Arquimedes. Depois de muito quebrar a cabeça e não conseguir solucionar o problema proposto pelo rei, ele estava quase desistindo, até que decidiu tomar um banho para relaxar. Até que acidentalmente, ao entrar na banheira, descobriu o segredo para o problema. Ficou tão feliz, mas tão feliz, saiu correndo pelado pelas ruas, gritando Eureka! Ficando famoso pelo princípio de Arquimedes. O Isaac Newton foi quase a mesma coisa. Ele estava debaixo de uma árvore, relaxando, lendo um livro, quando uma maçã caiu na cabeça dele, dando início à teoria da gravitação universal, a qual revolucionou a física moderna. Não se sabe se essa história da maçã é realmente verdadeira, mas em todas as biografias de Newton narra que ele era uma pessoa extremamente focada e que pensava sobre assuntos extremamente complexos e de difícil resolução, gastando horas e horas pensando sobre esses assuntos. Mas também ele gastava muito tempo também descansando, relaxando, fazendo longos passeios para colocar a cabeça dele no lugar, pois parece que de forma intuitiva ele sabia que o descanso é extremamente importante e necessário para a produtividade. Tanto é que, por saber que esse era um hábito dele, alguns historiadores acreditam ser verdadeira a história da maçã e da teoria ter sido concebida em um momento de descanso que ele estava praticando na hora debaixo de uma árvore. Com Einstein não era diferente. Com Einstein não era diferente. Ele estava dentro da rede dele, descansando, até que ele imaginou uma viagem feita sob um raio de luz, dando início à teoria da relatividade. Mas e quando você tem que tomar decisões e não pode se isolar e esperar a calma chegar? Como, por exemplo, um soldado em batalha. E o engraçado é que a sabedoria e a calma, elas são iguais ao mestre dos magos, do desenho Caverna do Dragão, em que ele só aparece depois quando não precisa mais dele. Mas o pior de tudo é a nossa tendência natural da gente ficar cada vez mais agitados diante do furacão. Mas como começar assumindo o controle das emoções? Eis a questão. Então, primeiramente, não existe receita de bolo para isso, uma receita que eu te fale, faça isso e vai dar certo. Afinal, o ser humano não é um robô programável. Mas eu posso te afirmar que você pode começar constantemente fazendo 3 perguntas básicas que focam direto nas emoções. As perguntas são: por que essa raiva ou ressentimento? De onde vem essa necessidade de atenção dos outros? Qual é a origem dessa emoção? Apenas ao fazer essas 3 perguntas, pode já facilitar muito o controle emocional através da verdadeira compreensão, pois o controle emocional em uma pessoa saudável se consegue através do autoconhecimento e da autoconsciência.
não da disciplina propriamente dita. Mas vale lembrar que é impossível ter total domínio das emoções. Quem promete isso ou é um ingênuo ou é um charlatão. Mas a questão em si é que esse é um ideal a ser alcançado ao longo da vida, conseguindo direcionar o foco do ego para o foco da vida interior, adestrando as nossas serpentes. E vale lembrar que ser racional não significa de forma alguma ser um robô, pelo contrário, só a pessoa racional consegue de fato amar de verdade, consegue ser justa. A vida é uma corda bamba em que de um lado você tem a razão, do outro a emoção, e para não cair você tem que se equilibrar. Quem sabia muito bem disso era Péricles. Péricles era um excelente exemplo, bem claro disso. Ele queria que os atenienses sentissem amor pela cidade de Atenas. Ele não queria guerras, ele queria a paz, e tudo que ele fez foi com a ideia pensando no coletivo. E é aí que está a pegada. A questão é que querer viver somente na emoção ou somente na razão é como um pássaro querer voar somente com uma das asas, é como uma bicicleta querendo viajar só com uma roda. Afinal, a emoção por si só é cega, a razão pura é surda, mas juntas as duas formam a sabedoria. Juntas formam o escudo e a lança. Juntas são as duas rodas da bicicleta. Juntas são as duas asas do pássaro. Não é por acaso que amar é para os fortes, não é mesmo? Pois só os fortes conseguem ter equilíbrio exato entre razão e emoção e assim serem justos de fato, não é mesmo? Mas só uma coisinha, o vídeo não acabou, mas eu posso te pedir um favorzinho? Para você se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber notificações para a gente ter mais conversas como essa que a gente está tendo aqui agora. Conversa sobre autoconhecimento, sem autoajuda barata e sem otimismo tóxico. Em uma semana me assistindo, vamos aprender muito juntos. E quero também te pedir também mais uma ajudinha. Eu tô tendo dificuldade com o YouTube e ele não tá entregando os meus vídeos a quem precisa. Parece que eu tô trabalhando só pro diabo dar risada. Então eu posso pedir para você poder estar compartilhando esse vídeo? Pode ser nas suas redes sociais, pode ser para os seus amigos, colegas, familiares, pois tanto eu quanto eles podem ganhar muito. Beleza? Então chega de enrolação então e vamos voltar aqui para a nossa conversa. A questão em si é que a sua natureza humana ela é irracional e tornar ela racional é uma luta eterna em que a alma de Atenas só chega até você depois que você aceita esse fato doloroso, pois a irracionalidade e as emoções são como a lei da gravidade, em que a tendência natural é fazer as coisas caírem e isso está dentro de todos nós, dentro de mim, dentro de você e aceitar isso é o primeiro passo para ser mais racional. Então, para ser racional, parta do ponto que você é irracional por natureza. Isso é o que eu quero te passar por enquanto. Você pode até pensar, poxa, Salve, como assim? Você tá me chamando de burro? E eu respondo, tô. Sim, você é potencialmente burro, só falta você aceitar. Pois você só pode se trabalhar e se lapidar ao se autoaceitar, sendo a natureza humana praticamente igual para todos. Inclusive, ao longo desses vídeos sobre autoconhecimento, eu devo deixar bem claro que eu não sou pessimista e nem odeio as pessoas e nem a humanidade, pelo contrário. É que a questão do autoconhecimento envolve a gente olhar para dentro, aceitar as imperfeições como elas são e só assim ir se aprimorando. Bem diferente da indústria da autoajuda e da indústria motivacional que tenta dar biscoitos mostrando que você é um gênio incompreendido, coisa que você não é. Eu digo isso pois, por exemplo, um médico, para ele operar um paciente, ele tem que se basear em conhecimento do corpo humano, não em conhecimento de estética e beleza. A mesma coisa envolve o indivíduo e o autoconhecimento, ele tem que se basear na natureza humana primitiva dele, não pelo próprio ego, que tem sido muito inflado pela autoajuda. Outro exemplo é o soldado que vai para a guerra, ele tem que se basear em doutrinas militares, no uso das armas, em um treinamento árduo, não em filme de faroeste. Sendo que o autoconhecimento só se atinge ao conhecer a nossa natureza interior, a nossa natureza verdadeira, sendo que a natureza humana por si só não é nada bonita, sendo a jornada do autoconhecimento uma jornada em que você anda por essa estrada, e que é uma estrada que não é nada pavimentada, é uma estrada cheia de ladrões, ogros, demônios, mas é a estrada que vai te levar para o paraíso e vai ser por ela em que vai ocorrer a sua jornada do herói cuja arma principal é o autoconhecimento. Inclusive, o que lembra muito mesmo Sócrates.
O amigo dele, Queréfono, foi até a cidade de Delfos para falar com o oráculo de Delfos, pois lá tinha uma sacerdotisa do deus Apolo que era muito sábia, que durante os momentos dela de transe ela fazia as profecias dela, que eram profecias muito precisas. Então ele perguntou à sacerdotisa: quem é o homem mais sábio de Atenas? Então a sacerdotisa respondeu que era Sócrates. Então, esse amigo de Sócrates foi contar a notícia a ele, e Sócrates ficou extremamente decepcionado, retrucou a afirmação do oráculo, pois ele não se achava sábio. Mas, com o passar dos anos, Sócrates debateu e conversou com vários grandes intelectuais de Atenas, e ele percebeu que, com frequência, esses intelectuais caíam em contradição e concluiu que ele realmente era o homem mais sábio de Atenas. Mas por que você acha que ele era o mais sábio? Porque ele tinha lido muitos livros? Porque ele sabia muito? Não, nada disso. Ele era o mais sábio justamente porque ele tinha noção da própria ignorância. Bem diferente dos supostos sábios de Atenas. Surgindo daí a frase mais épica dele: só sei o que nada sei. Sendo ele um homem que duvidava da própria capacidade. Sendo ele justamente o mesmo homem que definiu a filosofia oriental. E o mesmo homem que falou: conheça a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Nisso, eu te digo que o caminho da perfeição é você aceitar que você não é perfeito. Pense nisso e bem-vindo ao mundo do autoconhecimento. Te espero no próximo vídeo. Falou! Esse vídeo te ajudou? Você sente que ele pode ter um alto impacto na sociedade e na vida das pessoas que você gosta? Se sim, então eu quero estar te convidando para se associar ao projeto. O canal Pense Nisso, que é esse canal que você está assistindo agora, se mantém através da sua colaboração. Ao colaborar com R$ 14,90 por mês, você passa a fazer parte do clube de membros, e no clube de membros você vai ter evolução contínua com técnicas de produtividade pessoal, com foco na formação de hábitos através de teoria e prática, com todos os cursos focados no seu dia a dia e nas exigências do caótico futuro do mercado de trabalho. Tudo só por apenas R$ 14,90 por mês, em que você pode parar a qualquer momento. Então, se você quiser, clica no primeiro link da descrição, no primeiro comentário para saber mais. Muito obrigado por ter me assistido até aqui. Falou!